Olá, meus amigos! No vídeo de hoje eu vou comentar a respeito da prorrogação do auxílio emergencial. Vamos analisar aqui como está o cenário político e como está o cenário econômico, quais foram as propostas apresentadas e como está sendo a articulação entre o governo e o poder legislativo. Além disso, vamos ver qual a chance desse valor permanecer o mesmo e também dele ser reduzido. Mas primeiro eu vou pedir para você deixar o gostei e também te convidar para se inscrever no canal para ficar por dentro de dicas e notícias a respeito de direitos sociais. Minha primeira observação aqui é a seguinte: no meu ponto de vista, antes de pensar em prorrogação do auxílio emergencial, o governo devia rever decisões injustas proferidas. Porque todo dia eu tenho tomado conhecimento de centenas de pessoas que têm direito ao auxílio emergencial, mas ainda assim foram recusadas indevidamente. Antes de pensar em prorrogação de benefício, o governo devia voltar a olhar para os injustiçados. Porque como pensar em prorrogação de benefício, sendo que milhões de pessoas que também têm direito vão ficar para trás, vão ficar chupando o dedo sem o amparo do Estado? Promover um tratamento igualitário, no meu ponto de vista, é primordial antes de pensar em prorrogação de benefício. Agora vamos ver quais são os projetos que nós temos com relação à prorrogação do auxílio emergencial. Segundo informações retiradas do próprio site da Câmara dos Deputados, constam os seguintes projetos de lei de prorrogação do auxílio emergencial. Eu vou ler aqui. Projeto de Lei 2222 de 2020, do deputado Volney Queiroz, prorroga por mais 3 meses o benefício. O projeto de lei 2365 de 2020, proposto pelos deputados da banca PSOL, prevê que o auxílio seja concedido por 9 meses. Já o projeto de lei 2357 estende o pagamento até 31 de dezembro de 2020, que é o prazo de vigência da calamidade pública. Quarto, projeto de lei 2283 de 2020, apresentado por 51 dos 53 deputados da bancada do PT, visa aumentar o período de concessão do auxílio emergencial para 1 ano. Esse projeto ainda prevê que, após o pagamento do auxílio por 12 meses, o período de concessão do benefício poderá ser prorrogado novamente por ato do Poder Executivo. Do mesmo modo, no Senado Federal foram apresentados outros tantos projetos nesse mesmo sentido, né? Alguns prorrogando por período superior, outros prorrogando por período menor. Agora, qual é a posição do presidente Bolsonaro e dos seus ministros a respeito desse tema? A própria lei do auxílio emergencial, que está em vigor hoje, já autoriza o presidente da República a prorrogar as parcelas do auxílio emergencial através de decreto, se ele entender que isso é necessário. Então, se o presidente com seus ministros reunirem e entenderem que deve haver prorrogação do benefício, não precisam de uma lei nova, tá? Basta um decreto do presidente para que o benefício seja prorrogado. No entanto, essa prorrogação automática feita pelo presidente deve obedecer o valor da lei, que é de R$ 600 por mês. Se o presidente quiser reduzir o valor, aí é necessário uma nova lei. E aí entra o impasse, porque na última sexta-feira o presidente declarou o seguinte: que haverá uma quarta e talvez uma quinta parcela, mas não de R$ 600. Ainda segundo o presidente, ele teria debatido o tema com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e eles entenderam que esse valor ficaria entre R$ 300 e R$ 400. Desde o início, o ministro Paulo Guedes foi contrário a esse valor de R$ 600, né? Tanto é que a proposta inicial era de R$ 200, depois passou para R$ 500 e finalizou em R$ 600. O ministro Paulo Guedes disse em entrevista que não tem como continuar com esse valor de R$ 600, que se houver a prorrogação, esse valor tem que ser diminuído. Mas é aquilo que nós falamos. Para prorrogar o auxílio, só que com valor menor, é preciso uma nova lei. Aí vai entrar em cena as articulações políticas. Se o presidente e o ministro da Economia entendem que esse valor deve ser reduzido, necessariamente vai precisar haver uma nova lei para prorrogar o auxílio emergencial, porém num valor menor. Vale salientar que nenhum daqueles projetos que nós comentamos, que foram apresentados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em nenhum deles há previsão de redução desses valores, mas apenas a prorrogação do benefício com o valor de R$ 600.
Agora a polêmica, né? De onde vai sair dinheiro para custear tudo isso? O impacto fiscal do auxílio emergencial durante 3 meses já vai custar aí na casa de 150 bilhões de reais. Segundo a instituição fiscal independente, a prorrogação por mais 3 meses também sairia na mesma casa, né, de 150 bilhões aos cofres públicos. Isso porque a gente não pode se esquecer que com a ampliação do BPC, né, aquele benefício pago a idosos e deficientes de baixa renda que não tem condição de se manter, só isso já vai custar ao governo para o próximo ano 20 bilhões de reais. Então, para dar conta da prorrogação do auxílio emergencial, mais essa expansão do BPC, o governo vai ter que utilizar ao menos uma das seguintes alternativas: emitir moeda. Emitir moeda pode ser um caminho mais curto e mais rápido num primeiro momento. Porém, a longo prazo pode ser um tiro no pé, porque a emissão de moeda acaba gerando a inflação, né? Porque você tem muita moeda em circulação. E a inflação é a perda do poder aquisitivo dessa moeda. Ora, é a lei da oferta e da procura, né? Se você tem muito dinheiro circulando para pouca demanda, esse dinheiro vai perder o valor. Com isso, na prática, o poder de compra desses 600 reais acaba sendo reduzido, além de outros tantos reflexos para a economia em geral. Outra medida que poderia ser adotada seria venda de títulos ou venda de reservas cambiais. E por fim, o que parece ser a medida, entre aspas, favorita do governo, seria a extinção de outros benefícios sociais para compensar essa despesa. E quais que seriam aqueles benefícios na mira do governo? Seriam o abono salarial, que já é alvo do governo há muito tempo, desde o início do mandato do governo Bolsonaro, ele já critica muito o abono salarial. O seguro-defeso, que é aquele pago para pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, onde eles não podem exercer sua atividade. E também a extinção da farmácia popular. Por que esses 3 benefícios seriam a mira do governo? Vamos começar falando do abono salarial, né? Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, só neste ano serão cerca de 19,85 bilhões de reais pagos a trabalhadores com carteira assinada que ganham até 2 salários mínimos, né? O abono salarial é voltado para essa categoria de trabalhadores. Ainda segundo o mesmo instituto, além disso, quase metade do abono salarial é transferido para trabalhadores da região sudeste, enquanto no nordeste, onde a taxa de pobreza é o dobro da média nacional, fica só com 22,4% desse benefício no abono salarial. Por isso que o abono sempre foi crítico do governo Bolsonaro, porque eles entendem que a contribuição desse benefício para a redução da pobreza e da desigualdade no país é equivalente a zero. Agora vamos falar por que o seguro-defeso também está na mira do governo, né? Segundo dados do Ministério da Economia, nos últimos 20 anos, o gasto com esse benefício teve um crescimento médio de 21% ao ano, chegando a 2,5 bilhões de reais em 2018. Além disso, a Controladoria Geral da União detectou inúmeras fraudes no recebimento desse benefício. Demais disso, esses pescadores artesanais entrariam como beneficiários do auxílio emergencial prorrogado. Agora vamos ver por que a farmácia popular também entraria na mira do governo. O programa custa cerca de 2,5 bilhões por ano e promove a distribuição de medicamentos de uso comum, né, como remédios para pressão alta, para diabetes, para asma. Mas a farmácia popular, ela não é criteriosa no sentido de distinguir quem que vai pedir o medicamento, né? Não tem uma distinção rigorosa sobre quem está fazendo o pedido ali, se é de baixa renda ou não. Porque basta a pessoa chegar com um documento de identificação e a receita médica para conseguir retirar o medicamento. Então a crítica do governo aqui é a mesma com relação aos outros benefícios, né? Na prática, ela não tem essa função de reduzir a desigualdade. Bom, então o que nós podemos concluir disso tudo que foi dito aqui? Existem muitos políticos interessados na prorrogação do auxílio emergencial, mas não se pode esquecer que boa parte deles possui intenções meramente eleitorais e de autopromoção,
em vez de preocupação com o bem geral. O presidente da República pode prorrogar o pagamento do benefício através de decreto. Ele não depende de uma nova lei. Só se ele quiser reduzir o valor de 600 para 400, que será necessária a edição de uma nova lei. Isso ele não pode fazer por decreto. Ou ele prorroga os R$600, ou vem uma nova lei para reduzir o valor do benefício. Terceira conclusão: o governo mal tem dinheiro para pagar as 3 parcelas. O rombo fiscal já era grande. Com toda essa intervenção do Estado na economia, esse rombo fiscal ficou ainda maior. Então, para prorrogar o auxílio, o governo vai ter que utilizar alguma daquelas alternativas que nós falamos, né? Emissão de moedas, emissão de títulos, disponibilidade de reservas cambiais ou extinguir outros benefícios já existentes para fazer essa compensação de dinheiro. De todo modo, as contas públicas vão padecer, pois hoje, dia 28, saiu a divulgação pela Secretaria do Tesouro Nacional prevendo que os gastos públicos desse ano deverá chegar na casa dos 708,7 bilhões, ou seja, 10% do produto interno bruto de intervenção do Estado na economia. Então eu trouxe aqui nesse vídeo todo o cenário, né, que envolve essa questão da prorrogação do auxílio emergencial, né, e podemos ver que serão necessárias várias articulações políticas para que isso seja concedido. Além do mais, os governantes vão ter que ter muita cautela nisso daí, para que o remédio não seja mais prejudicial do que a doença a longo prazo. E você, qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Deve ou não haver prorrogação? Deixe o seu ponto de vista aí nos comentários para a gente saber. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção, um abraço a todos.